que dá mais estrutura para o nosso pão? As farinhas, né? Principalmente as farinhas de estrutura. Não unicamente, mas os ovos contribuem para a estrutura, os líquidos, né? A evaporação dos líquidos, as gorduras, o açúcar também contribui para a estrutura. Todos esses ingredientes contribuem, mas as farinhas contribuem de uma forma mais... de uma maior forma, né? Vamos dizer assim. Elas precisam estar em uma quantidade maior na nossa receita de pão, porque senão o pão não vai ter estrutura. Nós precisamos utilizar um mix de farinhas, né? Vocês todas já estão cansadas de ouvir isso. Nós precisamos utilizar uma combinação de farinha sem glúten para alcançarmos resultados de pães que cresçam bem, que fiquem volumosos, douradinhos, macios, fofinhos por dentro, com a casquinha crocante. Então, nós precisamos utilizar um mix para agregarmos as características que nós precisamos de estrutura, de maciez, de umidade, de leveza. E se eu peco nessa quantidade de farinhas de estrutura, que deve estar em maior quantidade quando nós comparamos com as farinhas de leveza e de maciez, por exemplo, que elas não dão estrutura, quando eu tenho esse problema, né, esse desequilíbrio na quantidade das farinhas utilizadas no mix, eu tenho prejuízo na estrutura. E o prejuízo na estrutura vai causar, ou pode causar, essa queda do seu pão. Então, ele vai colapsar, ele vai baixar no centro, porque eu tenho um problema com a estrutura do pão. Eu coloquei farinha de estrutura de menos. Eu preciso deixar os meus ingredientes equilibrados, eu preciso ter um mix equilibrado para que eu tenha um pão macio, que cresça bem, que não murche no meio depois que você retirou ele do forno. Nós temos só uma observação, que quando a gente retira o pão do forno, ele dá uma pequena regredida. Isso é natural. Por que que isso acontece? Porque quando nós retiramos o pão do forno, ele ainda está com os processos químicos acontecendo dentro dele. Ele ainda está estabilizando a massa. E aí, quando nós deixamos ele um pouquinho em cima da grade, você percebe que ele dá uma pequena retraída. Dá uma pequena retraída na casca de cima, né, do ladinho. Isso é natural, porque as moléculas estão se estabilizando. Quando elas se estabilizam, elas se juntam, elas se unem mais. Quando eu tenho uma união, eu tenho um pequeno repuxamento. Então, é natural o seu pão dar uma retraída, tá? Pouquinha. Agora, quando ele baixa, aí é porque afetou a estrutura. E aí não é um problema de estabilização da massa, é um problema de estrutura, tá? E se eu utilizo farinha de estrutura a menos, né, eu vou afetar significativamente a qualidade do meu produto final.